Cordiais saudações, caríssimo telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa 3600 Segundos, o programa da televisão de Moçambique que tem como objetivo central a divulgação de trabalhos acadêmicos realizados a nível das nossas instituições de ensino superior. Habitualmente temos trazido um tema pertinente para, junto com a plateia e também com o nosso painel principal, promover um debate inclusivo e sem tabus. Na edição de hoje não será diferente. Temos mais um tema que com certeza o querido telespectador vai ficar grudadinho à tela para poder acompanhar. Temos como tema a análise do uso das tecnologias de informação e comunicação para o curso de Direito. É um trabalho apresentado para a obtenção de grau de mestre em docência e gestão de ensino superior, assim que é do Dr. Valentim Raposo. Desde já, passo agora a apresentar o meu painel principal, que é constituído, como já sabe, atualmente por Dr. Fazenda e outros elementos que nos ajudam a melhor percorrer o nosso assunto. Dr. Fazenda, saudações, mais um debate. Como é que estão as energias? As energias estão boas. Hoje temos mais um debate que está virado essencialmente para falar das TICs para o caso de direito. Obrigado. Exatamente, Dr. Fazenda. Mesmo ao lado do Dr. Fazenda, temos mais um convidado, desta feita o Dr. Valentim Raposo, que é o responsável pelo tema que vamos aqui hoje promover debate. Dr. Raposo, saudações, bem-vindo ao nosso programa. Saudações, obrigado. É um prazer debater o tema. Obrigada a nós. Ao lado do Dr. Raposo, temos mais um convidado, o Dr. Pascoal Bié, que é docente advogado e está aqui em representação da Ordem dos Advogados. Saudações, bem-vindo ao nosso programa. Saudações, muito obrigado e espero que tenhamos um debate produtivo. Obrigado. Com certeza o nosso debate será bastante produtivo, Dr. Bié. Ao lado do Dr. Bié temos o Dr. Menecas Manhissa, que é docente em investigação. Saudações, bem-vindo ao nosso programa. Saudações, muito obrigado. Esperemos que o debate seja produtivo. O programa com certeza vai estar bastante produtivo. Recordar que vamos falar sobre a análise do uso das tecnologias de informação e comunicação no curso de Direito. Antes de darmos o pontapé de saída para mais um debate, vamos pedir aquelas pequenas breves considerações sobre o tema que vamos percorrer, que o Dr. Fazenda habitualmente faz. Dr. Fazenda, tem a palavra. Sim, nós hoje vamos discutir sobre o uso das TICs no direito. Vamos para vários pontos. O ensino das TICs no curso de Direito, porque, como sabe, em alguns cursos de algumas instituições de ensino superior nem existe a disciplina, noutros lá existe a disciplina, onde os estudantes têm de ter algumas habilidades iniciais. E, por outro lado, teremos que percorrer como é que essas TICs são usadas no aparelho judiciário, sobretudo para o caso de processos judiciais e outros serviços. Obrigado. Verdade, o Dr. Fazenda já fez aqui a contextualização, mas agora vamos também mostrar a nossa plateia, que hoje está bem recheada. Temos convidados, entre eles docentes, responsáveis de algumas instituições de ensino superior e também estudantes. Agora vamos à parte das primeiras perguntas para o nosso dissertador, mesmo para saber o que o motivou a escolher esse tema para a elaboração desse trabalho. Obrigado. Eu sou docente universitário e, ao longo desse processo, via sempre alunos a pedir para que na tipografia fizessem alguns acertos básicos dos seus trabalhos. Então, fui percebendo que esses alunos, a maioria deles eram do curso de Direito. Daí a vontade e a necessidade de melhorar um pouco para perceber por que apenas de Direito faziam a questão de ir à tipografia para poder fazer acertos básicos nos seus trabalhos, firme acentuações, alinhamento dos seus trabalhos, mesmo a digitalização. E quais são os objetivos principais que tem com esse trabalho? O que pretende alcançar, o que pretende trazer de novo para o universo acadêmico? Na verdade, o objetivo principal é consciencializar os fazedores dos programas curriculares que a componente de Direito precisa também que tenham a cadeira de Informática. O que se verificou foi que em muitas instituições de ensino superior, a nível nacional, o curso de Direito não possui a cadeira de TICs.
A ideia é que os alunos tenham tido a cadeira de TIC no ensino geral ou no ensino médio, o que não é bem verdade, como veremos mais tarde. Exatamente. E qual foi a metodologia que usou para chegar aos resultados que vamos verificar aqui ao longo do nosso debate? A metodologia usada foi a qualitativa e quantitativa e a criação de questionários junto aos estudantes e alguns docentes também da área para obter os resultados. Mesmo para criar balizas no nosso assunto, gostava que contextualizasse aqui um pouco sobre a questão das TICs, o que é que são, como é que funcionam e de que estamos a falar, principalmente para o cidadão que está lá em casa. Pode ser um termo novo que não está habituado a utilizar. Bom, TIC quer dizer Tecnologia de Informação e Comunicação. Infelizmente, as pessoas, quando ouvem falar de TIC, logo a partida pensam no computador. Não é bem verdade. Tudo aquilo que o homem usa no seu dia a dia, o seu smartphone, o seu laptop, iPod, todos aqueles elementos tecnológicos, logicamente incluindo o computador, é que faz parte da tecnologia de informação e comunicação. Gostava de ouvir aqui do meu painel principal. A introdução da disciplina de TICs logo no primeiro ano do ensino superior pode, de alguma maneira, contribuir para a qualidade de trabalhos acadêmicos apresentados, não só para a conclusão do curso, mas também apresentados para a passagem de determinadas disciplinas que são abordadas. Deixo a pergunta em aberto, tanto o Dr. Fazenda como o Dr. Bié, assim como o Dr. Manhissa, podem responder. Sobre as vantagens do uso das TICs ou a introdução desta disciplina no currículo nacional, principalmente no ensino superior, uma vez que muitos estudantes passam a carreira toda estudantil a produzir trabalhos acadêmicos datilografados. Muito obrigado. Eu vou responder, naturalmente, a esta disciplina de TICs. Para o curso de Direito, seria mais valia introduzir esta disciplina, porque vai permitir com que os estudantes, logo no primeiro ano a se ingressar, tenham ferramenta necessária para poder realizar de uma boa forma os trabalhos. Quais são esses trabalhos? Podem ser trabalhos acadêmicos, científicos, até o trabalho do final do curso. Agora, no cômputo geral, era pertinente e necessário que se introduzisse esta cadeira no curso de Direito para permitir que esses estudantes tenham mais ferramenta, mais capacidade, mais domínio das TICs na elaboração de certos trabalhos científicos. Obrigada. Doutor Fazenda, gostávamos de ouvir o seu parecer sobre este assunto para depois irmos ter com o Dr. Bié, que trabalha na área e que muito bem sabe da importância das TICs nos cursos de Direito. Como nós sabemos, de princípio, o conhecimento básico de TICs por parte de estudantes que estiverem a fazer licenciatura em Direito é muito importante, porque depois há uma cadeia que vem a seguir. Se nós quisermos reparar, por causa dos tribunais, os tribunais têm escrivãos, são pessoas que estão lá sentados no computador para geralmente estar a bater aqueles textos de acordo com o que está sendo tratado. Mas, por outro lado, se essas mesmas TICs não são percebidas pelas pessoas que, na altura que ainda estão a cursar Direito, então temos uma série de consequências. Por como nós sabemos, para o caso do aparelho judiciário, há muitos procedimentos que deviam ser tratados por meio de TICs, tanto como a maior parte de crimes que são executados atualmente são crimes cibernéticos. Significa que tudo que geralmente é usado aqui é a entrada das TICs. Por que elas depois são importantes no processo futuro para o caso de todo o aparelho judiciário? É, por um lado, para poder aproximar o cidadão ao aparelho judiciário, ou o aparelho judiciário estar perto do cidadão para poder resolver todos os problemas a contento e a hora. Enquanto o doutor Fazenda, o doutor Bié estava a assinar positivamente, isso para mostrar que concorda ou não concorda, ou tem um parecer e queira acrescentar naquilo que o doutor Fazenda esteve aqui a dissertar. Muito obrigado. Começo por parabenizar ao doutor Raposo pela escolha do tema, que é indispensável e respondendo à sua pergunta,
eu diria que concordo plenamente com a proposta ou a sugestão de se introduzir no curso de Direito uma disciplina, um módulo destinado ao ensino do uso das tecnologias de informação e comunicação no curso do Direito, pelas razões que já foram aqui apresentadas. Primeiro, porque estas tecnologias são indispensáveis para a aplicação do direito, numa fase posterior à formação. Mas antes de concluir a formação, o próprio curso pressupõe muita pesquisa, muita investigação e muita escrita, o que determina que os estudantes tenham domínio das várias ferramentas que são apresentadas através das várias tecnologias de informação e comunicação. Portanto, para mim é de acolher esta proposta, e são contributos como este do Dr. Raposo que nos podem ajudar a pensar e a desenvolver da melhor forma possível a forma como vamos conceber estes conteúdos e encaixá-los, enquadrá-los nos cursos de Direito. Até porque, como disse muito bem, a necessidade da inclusão de cadeiras que têm a ver com as TICs acaba facilitando numa altura em que muito acervo bibliográfico é possível encontrar a nível das plataformas de internet. E agora uma questão também que pode surgir relativamente a este assunto tem a ver com o modelo remoto das aulas agora por conta da Covid-19. Se um estudante não tem domínio das TICs, que impactos podemos ter no aproveitamento deste? Agora também o doutor Raposo pode responder, querendo. Bom, de fato, sobretudo por causa da pandemia, as TIC acabaram sendo um imperativo acadêmico, no modo geral. Então, um estudante, seja de Direito, seja de outros cursos, neste momento precisa de TIC. Daí que o tema, a parte final, ajudou muito. Quer dizer, quando apareceu a pandemia, foi mais visível a necessidade. Portanto, é preciso que todo estudante de todas as áreas, por causa da pandemia, já que recorremos ao modelo híbrido das aulas, então as TICs dão um grande empurrão. São docentes, podem partilhar conosco um pouco da vossa experiência, como é que tem sido ultimamente o uso das TICs no dia a dia, uma vez que estamos a ter aulas no modelo híbrido, tanto remoto como presencial? Bem, com esta nova fase que atravessamos ultimamente, que é a Covid-19, há um esforço maior das universidades, institutos superiores, de introduzir mesmo a cadeira das TICs em todos os cursos, para que esses estudantes tenham o mínimo conhecimento de realização com sucesso os respectivos cursos. Mas neste momento eu vou falar no curso de Direito, que é a minha área, de como dizia o doutor aqui, que o nosso curso exige muita leitura, exige muito conhecimento das leis diversas, e essas leis ultimamente podemos encontrar, podemos baixar. E para tu baixar, tens de conhecer essas tecnologias de informações e comunicações. Se tu não conheceres, não vais fazer nada. Agora, é muito importante com que atualmente mesmo usássemos esses meios alternativos das TICs para podermos ter o sucesso dos nossos cursos ao andar do tempo. Com certeza, Dr. Manhissa, mas antes vamos agora acompanhar a um segmento de reportagem que ilustra um pouco o posicionamento de algumas pessoas, tanto estudantes como docentes que lidam diretamente com o direito, o que é que eles acham sobre a necessidade do uso das TICs no processo de formação e também no exercício da profissão de juristas e magistrados. Acompanhe. O e-mail de 3600 segundo Ciência e Tecnologia, sob o endereço s3600tvm@gmail.com, recebeu a dissertação do mestrado sobre o tema Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação para o curso de Direito. E foi submetida à Comissão de Análise dos Trabalhos e deliberou-se que a dissertação era de suma importância conforme os ditames do programa. Portanto, a equipe de reportagem do 3600 segundo Ciência e Tecnologia fez-se à rua em busca de evidências para sustentar o debate sobre o tema no estúdio. Os interlocutores foram categóricos em mencionarem as vantagens e desvantagens do uso das tecnologias de informação e comunicação no curso de Direito. Eu tenho a dizer que TICs no curso de Direito é uma ferramenta muito importante, porque capacita o estudante de Direito a ter informação e
a canalizar a informação com mais rapidez. Bom, esta fusão do direito versus TICs, na verdade, ela é uma fusão nova, é uma nova realidade. As TICs são uma nova realidade, mas elas vêm verdadeiramente ajudar ao direito, vêm oferecer algumas vantagens, também algumas desvantagens. Estamos a falar do estudante de Direito que não tem disciplina de TICs. Como é que ele vai se adaptar a esta nova realidade, aos trabalhos que constantemente são dados pelos docentes e as exigências são estas de que o estudante tem que conhecer TICs? Bom, respondendo a esta questão, permita-me só fazer uma comparação e talvez puxar um bocado algo que é preciso retermos. Eu acredito que as TICs não devem ser só implementadas nas universidades. A informática em si só não deve ser só implementada numa universidade, mas sim numa escola secundária. É na escola secundária que o estudante deve aprender a mexer no computador. Eu vejo as TICs desde o ensino primário, porque quando começamos do ensino primário e há essa segmentação, não é? Até a universidade, já facilita muitas coisas. Os estudantes que nós temos agora cresceram com a tecnologia, a maior parte deles, não é? Entram na faculdade com muito domínio de informática. Isso tem valido muito. Mas não descurando que existe alguém que tenha uma dificuldade. Isso pode ser normal, pode ser verdade. Porque mesmo aqueles que dominam, quando são obrigados a aceder a uma nova plataforma, precisam de uma explicação. No âmbito da pandemia, sabemos que as aulas estão a ser ministradas com o uso das plataformas digitais. E em relação à tua instituição, como é que isso vai? Em relação à minha instituição, ela primeiro começou um pouco difícil porque muitos estudantes tinham esta dificuldade de aceder às TICs, não é? Porque onde estiveram não tinham esta facilidade. Como eu dizia, as instituições têm que tomar esta cadeira ou esta disciplina TICs com domínio e competência, com sentido de pertença. No curso de Direito, em concreto, há uma necessidade de implementar-se a informática, porque hoje em dia nós constatamos mais esta fusão das TICs e do direito. Não é? Nós temos cadeiras como o direito bancário e mercados financeiros. Sabemos que o direito bancário trata de várias coisas que têm a ver com esta área das TICs. Não é? É preciso que o estudante saiba como lidar com situações de sigilo profissional, no sigilo bancário, da conta corrente. São coisas que fazemos através da informática. Não é? Temos informação de que há uma legislação que vai ser aprovada tarde ou cedo sobre o uso das TICs em tribunais, em sedes de tribunal. O que é que tem a dizer sobre isso? É uma felicidade que esta lei venha aprovada rapidamente, porque assim vai nutrir, não é? E vai fazer com que as instituições olhem as TICs com mais seriedade. As instituições percebam que os seus estudantes, não é, têm que ser capacitados para que no seu dia a dia usem as TICs com mais domínio. Havendo este suporte legal, é um grande desafio, é um grande avanço para que possa haver uma responsabilidade criminal e civil aos indivíduos, por exemplo, que enfermam esta área do direito versus TICs. Então é um grande passo e é um passo que todos nós, cultores do direito e a sociedade em geral, vai beneficiar-se. Hoje em dia está-se a fazer o quê? O oficial de justiça sai de um ponto para outro para ir entregar uma notificação? Sim. O oficial de justiça sai, vai ao domicílio profissional, não é? Ou ao domicílio simples, à casa da pessoa, para ir fazer chegar esta notificação. Este é um desafio, é um grande desafio. Acho que aqui deve haver uma reestruturação, não é? Reestruturação da nossa justiça, em particular, do funcionamento dos nossos tribunais, dos oficiais da justiça. Porque, olha, vamos lá supor que este indivíduo mudou-se. Ele já não está naquele domicílio, não é? Que foi lá numa petição inicial supracitado, lá nos autos, não é? Disseram que ele trabalhava no escritório X na São Marchile e ele mudou-se para a Beira, ninguém sabe. Mas temos o número, temos o e-mail desta pessoa, não é? Podemos fazer o uso das TICs para poder fazer chegar a esta pessoa esta notificação, para que o oficial da justiça também evite deslocar-se e são menos custos ao próprio Estado. Há países, a nível do direito comparado, por exemplo, que fazem
até audiências, estão ali as partes, e o restante das pessoas acompanham a audiência a partir de casa. Estamos no novo viver, devemos readaptar-nos por causa do Covid, aquela questão do distanciamento físico e tudo mais. Então as pessoas acompanham a partir de casa. É através das TICs que buscamos esta vantagem. As desvantagens. Sabemos que a informática tem este lado em que o sigilo pode ser menos conceituado. Como é que olha para esta situação? Na verdade, para a área de direito, o que há de haver é de ser esse grande problema de não se poder cobrir na totalidade o sigilo profissional em termos de informação. E para os céticos, o que é que tem a dizer? Eu acho que os céticos deviam repensar, não é? E deviam começar a abrir-se e perceber que as TICs são uma ferramenta muito importante para o nosso dia a dia. Pois bem, acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem que conta como é que é o posicionamento de alguns profissionais da área de direito sobre a necessidade da inclusão das TICs nos currículos da licenciatura em Direito. Chegado a esta altura do nosso programa, é um momento do debate aberto, tanto para o painel principal, assim como a nossa plateia, a quem vou pedir que quem esteja com o microfone e queira participar através de uma contribuição ou então uma pergunta, o momento é este, desde que identifique-se e seja bem sintético para a gestão de tempo. Já temos uma mão aí no ar, sim? Pode ser ela, sim? Saudações, seu nome? Jusceline Laís aqui. Eu gostava de saber quais são os benefícios que o profissional do direito pode ter com o uso da tecnologia. Obrigada. Mais alguém? Sim, esteja à vontade. Saudações ao painel, à plateia e ao estimado telespectador que nos vê a partir da TV. Quero contribuir e não colocar questões. Chamo-me Frank Silvestre Mucauk, docente universitário. Contribuir dizendo que as TICs, não deveria ser uma disciplina exclusiva do direito, mas sim de todas as disciplinas, porque as TICs são uma ferramenta básica para que qualquer profissional desenvolva a sua atividade. Relativamente ao curso de Direito, creio eu, pela pesquisa que fiz, a maior parte das faculdades já introduziram, só que em jeito de informática. Porque se formos ver, a informática é uma extensão das TICs. É uma extensão. Só que na informática o que é que acontece? Há mais ensino sobre o domínio do uso do equipamento, como ligar, como gravar, como conservar, e não se aprofunda até a questão da comunicação e informação, gestão, administração da informação ou como aceder. E é o que as TICs são de nos trazer. Entretanto, dizer que apenas o direito carece desta ferramenta, estaríamos a excluir as outras áreas profissionais ou de licenciatura por aí fora. Então, interessa a todas as áreas. Quanto ao direito, tenham cuidado de perceber quais são as matérias que devem ser administradas, quais são as matérias que devem ser, ou de que forma as matérias devem ser acessadas, de que forma as matérias devem ser publicadas, qual é o regimento da matéria que vai cair nas TICs. E para isso o próprio Código Penal, a revisão no Código Penal 24/2019 já trata disto. Entretanto, há sim necessidade de haver domínio desta ferramenta, sobretudo nesta época em que a pandemia veio chamar-nos a atenção. E os que reclamam não são apenas do direito. Respondo em nome de Custódio Marcelino Afonso, mestrando em investigação criminal. Na verdade, é um tema de extrema importância, porque ela vem nos ajudar a compreender este TIC no direito. O que quero dizer com isso? O TIC tem que se ver como o uso do conhecimento científico. Por que uso do conhecimento científico? Se nós formos a recorrer no direito, há processos que são tramitados. E esses processos que são tramitados, como é que eles são tramitados? Segundo Alvo, em 2018, ele diz o seguinte: a eficiência deste processo, primeiro,
o advogado tem que ter a noção do que é usar o TIC, tem que ter o conhecimento, tem que ter o domínio para que o processo seja célere. É diferente como antes, como se usava, que o processo era muito lento. Então, quando se conhece bem o TIC, o uso de TIC, o armazenamento de TIC, então há uma facilidade enorme. Então, é ali só chegar, colocou-se uma petição, um processo, é só se ver o número, entra-se no TIC, logo já está. Obrigado pela atenção. Ficou essencial? Sim. Saudações. Respondo pelo nome de Valson Pendani, da Clínica Jurídica da Universidade Técnica de Moçambique. Bem, gostava primeiramente de parabenizar o docente pela dissertação. É um tema bastante pertinente e que já se precisava. Gostava também de saudar ao painel no geral. Bom, quanto ao uso das TICs no direito, é de suma importância, não é? Esta fusão é de suma importância, na medida em que ajuda, primeiramente, aos próprios estudantes na elaboração de trabalhos fim do curso, mas muito além desta questão de ajudar os estudantes na elaboração de trabalho fim do curso, eu acho que é pertinente, além de se incorporar lá a informática como disciplina no curso de Direito, que muitas universidades não têm, que também incorpore-se lá uma cadeira, não é? Uma cadeira, vamos lá supor que é um direito cibernético, uma cadeira que fala simplesmente deste tipo, talvez, legal do crime, que tem a ver com a informática, não é? Para quê? Para que o estudante futuramente, o futuro advogado, o futuro magistrado do Ministério Público, o futuro juiz, possa saber lidar com esses casos. Haja um tipo legal de crime cibernético, ele sabe, não é? E vai julgar de acordo com a lei e com aquilo talvez que aprendeu. Então, é importante, acima de tudo, que haja lá uma cadeira, além de haver informática, para poder ajudar o estudante, na elaboração dos trabalhos fim do curso. Então, eu acho que é bastante pertinente a incorporação de uma cadeira e também da informática no curso de Direito. Temos constatado só métodos de estudo e, no fim, metodologia de investigação científica. Obrigado. Vamos ouvir mais uma última pessoa da plateia e depois retornamos para o debate. Primeiramente, quero parabenizar a televisão de Moçambique pelo programa, que é de extrema importância, e parabenizar também ao Dr. Raposo por este tema, que é de grande relevância e de grande importância para todos nós. Falando do uso das TICs, nós ultimamente temos visto que nos falta completamente o uso das TICs. Temos visto agora no ensino híbrido, muitos estudantes, a maior parte dos estudantes não domina. A maior parte dos estudantes até tem medo de usar a plataforma, neste caso, de usar os meios de tecnologia, que é o computador, o telemóvel e todas as outras tecnologias de informação. Os estudantes até têm desistido de ter aulas, de ter aulas online, porque não têm conhecimento do uso das TICs. Claro, sabem usar um telemóvel, mas não sabem usar uma plataforma ou não conseguem aprender a usar uma plataforma porque não tiveram isto, se calhar até no ensino secundário ou mesmo primário. Então, na minha opinião, é que o uso das TICs tinha que começar pelo ensino básico. E agora há algumas escolas privadas em que no ensino primário e no ensino secundário já têm as tecnologias de informação, já aprendem a usar os computadores, têm as aulas de informática, ainda que não seja muito avançado, mas conseguem usar estas plataformas. E o doutor Fazinda falou de um assunto, de um tema, desculpa, de extrema importância, que é o aparelho judicial. O aparelho judicial, até que ponto o aparelho judicial devia implementar o uso das TICs, principalmente nas suas deslocações ou nas suas entregas de notificações dos escrivãos, por exemplo. O escrivão, para fazer a entrega de uma notificação, percorre distâncias. Doutor Fazenda, nós aqui estivemos a falar sobre o uso das TICs, mas há um aspecto que a maior parte das pessoas que comentaram na plateia sobre a necessidade de
usarmos as TICs já na perspectiva do trabalho do profissional do direito, nesse caso, né? Falou-se também sobre o crime cibernético. O que é que tem a dizer sobre isso? Será que atualmente no nosso país já existem softwares para que os próprios advogados possam utilizar de forma a viabilizar o seu tempo? Reparando para o caso específico de Moçambique, existem alguns serviços que praticamente já usam as TICs. Dou o caso do registro civil, o registro criminal, automóvel, entidades legais, notarial, predial e registros centrais, que praticamente tem todo o processo é tratado de forma, está tudo informatizado, permite celeridade, permite maior controle e mesmo transparência. Significa que um indivíduo que, por exemplo, tem uma viatura que está no Niassa, ele pode fazer a renovação do seu manifesto a partir de Maputo, por exemplo, e por aí em diante. São coisas que as TICs podem dar. Agora, se vamos para o caso processual, aí há problemas, porque nós reparamos que há acumulação de processos. E o Dr. Bia pode nos ajudar a falar com mais certeza sobre isso, já que é docente e também é advogado e trabalha diretamente na Ordem dos Advogados, sobre a necessidade de se instituir uma plataforma que lide especificamente com o crime cibernético. Obrigado. Trata-se de um tema muito sensível, porque a sua abordagem deve ser feita em várias vertentes. E uma delas, que acho que é o principal desafio que existe, tem a ver com as infraestruturas necessárias para pôr em funcionamento tal sistema. O que acontece é que vontade até pode existir, mas como devem imaginar, estas ferramentas pressupõem um conjunto de recursos que podem não estar disponíveis a título imediato. Então, a instalação ou a implementação desse sistema há de ser, numa primeira fase, feita de forma gradual, o que vai permitir que, ao longo do país, ao longo das várias instituições, se vá criando condições de forma gradual para que o sistema possa funcionar. Agora, os tribunais, as instituições do sistema de administração da justiça também funcionam porque estão lá os seus recursos humanos. Então, esta é outra componente importante, que tem a ver com a formação dos utentes. Os oficiais de justiça, os juízes, os magistrados no geral, foram treinados, formados para trabalharem num determinado paradigma e para passarem para um novo sistema, têm de ter um período de adaptação. Portanto, quando formos avançar com estes mecanismos, temos que olhar para estes aspectos sob pena de termos um sistema que não funciona, porque as pessoas não estão preparadas ou porque a infraestrutura não tem a devida manutenção. Doutor Raposo, na sua dissertação, em algum momento, falou de alguns softwares que são usados em escritórios de advogados. Pode aqui explorar um pouco essa questão? Bom, portanto, encontra-se disponível na internet cerca de 30 softwares que são usados no sistema judiciário. E o que nós temos em Moçambique são sistemas produzidos localmente, não aqueles sistemas que nós temos. Quer dizer, por exemplo, a ordem de advogado pode ir num informático, pedir que ele desenvolva um aplicativo. E é esse que eles usam. Então, não é um sistema específico que esteja interligado com os outros sistemas, que os sistemas falarem entre si. Por exemplo, a ordem, falar com os tribunais, isso ainda não temos. Ainda não. Doutor Manhissa, como é que acha que pode ser melhorada essa questão de uso de softwares, mesmo para a gestão temporal? Pode constituir alguma vantagem para a celeridade nos processos penais que estão a ser observados e também que estão em processo, que estão arquivados nos nossos tribunais? As TICs podem ajudar a tornar esse processo mais célere? Como dizia o doutor aqui, que pertence à Ordem dos Advogados, isto passa de uma fase para outra. Deve haver melhor treinamento dos recursos humanos e também com a capacidade desses recursos que devem existir. Se olharmos muito bem, os tribunais funcionam de uma forma legal. Tudo que é movimentado dentro do tribunal tem que ser escrita de uma forma legal. Não é uma coisa em que a pessoa pode pensar hoje e amanhã concretizar.
passa de um processo. Agora, as TICs, elas é bem-vinda, né? Mas tem que haver umas reformas profundas para que elas existirem e serem aplicadas devidamente, sob o risco de não funcionar, como dizia o doutor, se nós queremos implementar de uma forma abstrata. Doutor Fazenda, nós atualmente temos a rubrica O Minuto do Investigador. Quem vai falar nesta semana? Nesta semana temos o professor Antônio Amélia Tembue. Ele é doutorado em veterinária, sobretudo para a tecnologia de alimentos, e ele vai falar do seu percurso acadêmico e aquilo que são as suas investigações. Exatamente. Acompanhe o Minuto do Investigador. Na rubrica Minuto do Investigador, o programa 3600 Segundo Ciência e Tecnologia conversou com o professor Dr. Antônio Amélia Tembue, que desde a infância teve o bichinho pela veterinária por influência dos pais. Seu objetivo era de cuidar dos animais para não perecerem devido a enfermidades. Mestrado em Ciência Veterinária, doutorado em Biociência e investigador em Etnobotânica. Após 10 anos na veterinária, nasce o interesse de aperfeiçoar o nível de conhecimento, para ter mais habilidade para entender e interpretar os fenômenos que iam ocorrendo, daí entra na carreira de investigador. Qual é a inquietação, o que lhe tira sono que pretende resolver com a investigação? Muita coisa. O nosso país está na região intertropical, climas bastante elevados, não temos 4 estações, só temos 2, que é verão e inverno. No entanto, o processo de produção de carne em África e em Moçambique em particular é completamente diferente dos países que têm 4 estações do ano, que são os climas temperados. No entanto, a ideia fundamental quando fui abraçar a área mais complicada de atualidade, que é a biociências, era mais a gente tentar usar a biotecnologia para fazer manipulação genética e poder tentar produzir raças que pudessem nos dar leite e carne nas nossas condições climáticas. Importa-nos mencionar algumas publicações que o doutor já fez com relação a esta sua área. A primeira publicação minha, mais recente, foi em 2014, mas posso já, talvez, segredar assim, que há uma publicação que vai sair este ano, que tem a ver com os fatores de risco associados, que tem a ver com as doenças que são transmitidas por caraça, isso na área veterinária. E na área nutricional, temos 2 artigos que estão em fila, que estão relacionados com o aproveitamento daquilo que nós chamamos de frutos silvestres. Está satisfeito com as parcerias que o Instituto de Investigação está a ter? Bom, satisfeito não vou dizer sim, mas vale a pena, porque se não fosse essas parcerias, penso que a nossa instituição não estaria a trabalhar. Neste momento, nós estamos a trabalhar em parceria com essas 3 instituições, que é a Universidade da Namíbia, através da Faculdade de Agronomia, o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, através da Direção de Ciências Animais, e o Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica. No entanto, essas 3 instituições escreveram um projeto e submeteram num concurso competitivo, em que concorreram várias instituições e nós ganhamos esse projeto. Realizamos a atividade, terminamos, só que os resultados são tão encorajadores, que o financiador por si só nos contactou e disse: olha, eu vou financiar a segunda parte, que é para estudar aquilo que na linguagem popular é tempo da prateleira, e nós chamamos o prazo de validade. A outra parceria que arrancou ainda este semestre é entre o Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica, o Instituto Nacional da Saúde e a Universidade da Zâmbia.
Aí é o assunto de atualidade. Estamos a correr atrás do Covid. Muito bem. Está-nos a dar uma esperança, é uma janela de esperança? Espero que sim, porque o Centro de Investigação Etnobotânica, a sua responsabilidade é identificar plantas que as comunidades usam para tratamento de determinadas gripes, extrair os extratos, entregar ao Instituto Nacional de Saúde para fazer a análise da parte inflamatória provocada pelas gripes. Terminado isso, a gente manda as amostras para a Universidade da Zâmbia para fazer a parte viral. A parte viral, que é já a parte da Covid. Só poderemos confirmar se conseguirmos dar uma contribuição quando tivermos os resultados finais da parte viral. A nível de outros continentes, fala-se de parcerias entre laboratórios. Nós estamos na SADC. Não existe esta parceria entre laboratórios moçambicanos e de outros Até agora não. Até agora não. Esse é o nosso desafio aqui em Moçambique. Nós, pelo menos, temos recomendado aos decisores políticos que, uma vez o equipamento de investigação científica é muito oneroso, o que deve-se fazer é construir infraestruturas partilhadas. O que gostaria de dizer sobre o nosso programa 3.600 segundos, que fala sobre teses, dissertações, monografias e trabalhos de investigação? Endereçar os meus parabéns pela ideia. Endereçar os meus parabéns pela ideia. E espero que o programa tenha recursos suficientes para não se basear só no Grande Maputo. Porque Moçambique não é cidade de Maputo. Pois bem, depois de termos acompanhado o Minuto do Investigador, é momento agora de voltar mais uma vez a promover o debate inclusivo e desta feita devolvo a palavra novamente à plateia. Peço mais uma vez a composer a capacidade de síntese para podermos gerir melhor o nosso tempo. Sim, saudações, seu nome? Primeiro agradecer à TVM pelo convite, sou amigo do Razia, parabenizar o professor Raposo pelo tema, dizer que é pertinente sim. Enquanto docente do direito, a gente tem uma disciplina chamada Direito Comparado. E essa disciplina chama-nos nós a analisarmos aquilo que é o ordenamento jurídico moçambicano com outros ordenamentos. Vamos lá trazer aqui um exemplo. Imaginemos que um professor diz, analise a Constituição da República e uma Constituição árabe. Estamos a falar de uma Constituição que está em língua árabe. Então, é aqui chamado esses aplicativos informáticos para podermos analisar. Sem isso, o estudante de direito não vai poder. Então, é uma necessidade, sim, de nós criarmos, portanto, nos nossos ensinos, para a disciplina do direito, nesse caso, para o curso do direito, assim como as outras áreas. A nível dos tribunais, nós podemos encontrar, vamos lá, é difícil estar num julgamento não encontrarmos um computador. É difícil. Logo, não vai se lavrar ato para o auto. Agora, a sua aplicabilidade na sua relação com as ordens de advogados, e aí precisamos de melhorar. Então, eu acho que no processo de aprendizagem e aplicação dos TICs é que tem que ser aqui estudado. Muito obrigado. Obrigado. Sim, mais alguém? Saudações. Respondo pelo nome de Jorge Tembe. Primeiro, agradecer pelo convite e parabenizar o doutor pela pesquisa. E eu vou mesmo no olhar um pouco mais crítico. Vejamos que falar de tecnologia dos TICs no direito acho um pouco difícil, porque na verdade a tecnologia nós podemos falar a partir do ensino primário. Tem que se introduzir, porque essa tecnologia que aqui está -se a referir, estamos a falar do uso do computador, porque na primeira introdução falou-se de estudantes que não estão a conseguir
fazer o próprio trabalho, porque tem que pedir na reprografia. Estaríamos a falar da tecnologia a nível que não se fala, na verdade, do computador, fala-se de direito da tecnologia ou tecnologia do direito. No direito não pudesse, na minha ótica, falar-se da tecnologia, do uso da tecnologia, mas sim da tecnologia do direito e direito da tecnologia. Estamos a falar de ferramentas que dão ao profissional do direito a exercer esse direito, porque a sociedade está a evoluir, os crimes cibernéticos também estão a aumentar, e esse profissional de direito deve estar a par dessa evolução, porque desde o princípio de direito, mesmo na evolução, na introdução ao estudo de direito, esse profissional é dotado de conhecimento para acompanhar a evolução do próprio direito. Então, se nós entregamos no final, ou seja, no curso de direito, estaríamos a ensinar o profissional de direito como pegar a caneta e o caderno. Sim, enquanto isso ensina-se logo no ensino primário. Então, lá no fim, para o próprio direito, é saber como, na verdade, ir atrás de um tipo legal do crime no uso das tecnologias. Muito obrigado. Obrigada. Tem espaço para mais 2 pessoas. Uma saudação especial ao painel, ao Dr. Raposo, meu colega e amigo, por ter trazido este tema a lume. Bom, com as outras intervenções acaba-se levando a outras nuances. Este programa abre um espaço, se calhar, em jeito de recomendação, a chamar os responsáveis pelas instituições que trabalham com esta questão das TICs. Provavelmente hoje pode chamar o Ministério da Educação para saber o que é que está a acontecer com as TICs nas classes que preparam os estudantes para entregar às universidades, ou os níveis, melhor dizendo. Porque hoje, eu acho que, desculpa, doutor, mas eu penso que, devido às circunstâncias em que nós estamos, é preciso corrigir de alguma forma. Enquanto o ensino médio, o ensino primário, o ensino básico não nos entregam estes graduados com capacidade de usar as tecnologias, deve, sim, senhora, introduzir esta disciplina, porque eles têm que aprender a usar. Senão, podemos até dizer que, hoje em dia, um técnico superior ou um técnico médio que não saiba usar o computador é mais ou menos analfabeto. E aí vai-se a chamar o bolso deste indivíduo, porque ele tem que voltar a uma outra formação, mas entretanto esteve 5 anos numa universidade, ou 4 anos, e esteve antes também no ensino geral. Portanto, é importante que eles tenham esta ferramenta neste momento. Provavelmente mais tarde se recue ou se adeque ao nível outro conhecimento. Porque hoje nós não temos pessoas que nunca pegaram no computador, estão lá e são chamados a usar as tecnologias de informação e comunicação para receber as aulas. E o outro desafio também, acredito que o governo esteja a fazer muita coisa, mas é preciso correr. Para as circunstâncias em que nós estamos agora, é preciso correr, melhorar a qualidade das telecomunicações, etc, etc. Obrigado. Muito obrigada. Uma última pessoa só. Primeiro, parabenizar a plateia pelo tema, mas também gostaria de dar um contributo. Nós estamos no momento da pandemia, em que um estudante estuda sentado em casa, ele não pode deslocar de casa para a escola. Falando no caso da minha instituição, nós temos, no tempo em que tínhamos aulas presenciais, tínhamos uma sala em que capacitavam os estudantes que não conseguem usar computador, todos os meios de telecomunicações. Eu gostaria de saber da plateia se já pensaram em ter um espaço televisivo para pelo menos procurar capacitar esses alunos, esses estudantes, já que eles não podem se deslocar para a escola, mas se possam ter um espaço televisivo num canal que possam ser capacitados. Obrigada. Acho que tem alguém com o microfone, vai ser a última intervenção, sim. O meu nome é Eldius Lauli.
estudante do segundo ano do curso de Administração Pública no Instituto Superior Mutassa. A respeito do tema levado em debate, eu acho que há necessidade de olharmos para a informática num sentido amplo. O que isso significa? Nós temos duas vertentes da informática. A informática na vertente da gestão da informação e a informática na vertente de automatização de decisões. Então, olhando a informática para a vertente de gestão da informação, eu acho que todo estudante deve, muito cedo, ir atrás do domínio da informática, para poder saber gerir as suas informações no âmbito da sua formação. Mas, olhando a informática na vertente da automatização das decisões, eu acho que todo o profissional do direito em particular deve ter o domínio da informática para poder gerir o tempo da tomada de decisão, pois existem algumas situações que se repetem várias vezes. Então, essas situações podem ser automatizadas. Parabenizar tanto o tema de hoje, eu acho que é um tema pertinente, porém eu queria saber qual é o alcance, portanto, deste tema ou da introdução da informática jurídica no direito, no que diz respeito à tomada de decisões, no momento de tomada de decisões sobre qualquer aspecto que ocorra lá no direito. Além disso, queria perceber se seria a introdução dessa informática seria tanto algo que relacione com a substituição da ação do jurista ou não, uma vez que a informática tem a capacidade, portanto, de introduzir ou de agir sobre aquilo que seria, portanto, a atividade do homem. Porém, as ações sociais, a realidade social não é exatamente igual, as coisas não acontecem da mesma maneira. Então, como é que isso, qual é o desafio que tem no momento da tomada de decisão, tanto a introdução da informática no direito? Obrigado. Muito obrigada a nós. A nossa plateia contribuiu muito na edição desta semana. Devolvo agora a palavra para o painel principal, mesmo em jeito de considerações finais. Gostava que cada um de vocês falasse sobre os impactos ligados ao uso das TICs no que diz respeito ao sigilo profissional. Quem quer ser o primeiro? Bom, eu posso. Sim, esteja à vontade, já que também é da Ordem dos Advogados, vai nos ajudar melhor. Pois, muito obrigado. Bom, posso aproveitar e fazer uma ponta até com a pergunta que foi apresentada pelo último interveniente a nível da plateia, que é extremamente importante. Eu penso que, e isto é mesmo importante, que as tecnologias de informação e comunicação no direito devem sempre ser vistas como ferramenta ao serviço dos aplicadores da lei, e não como um instrumento alternativo ou um substituto do trabalho do jurista. O exercício de interpretação e aplicação da lei ao caso concreto é um exercício que deve ser feito pelo profissional. E há muito debate hoje em dia sobre as vantagens, por exemplo, da inteligência artificial em relação ao direito e as possibilidades que existem, que são inúmeras, de determinados softwares elaborarem contratos e até com base nos fatos, num caso, elaborarem minutas de sentença. É preciso ter muito cuidado, porque o contacto direto entre os fatos e o julgador tende sempre a existir. Então, penso que são estes aspectos que devemos ter em conta quando quisermos pensar nas decisões que vamos tomar do ponto de vista de utilização destas tecnologias. São ferramentas, são instrumentos, mas o trabalho essencial deve ser feito pelo intérprete, pelo jurista, pelo aplicador da lei. Dr. Manhissa? Os impactos que podem trazer na implementação das TICs no direito é sempre positivo. Sempre positivo porque o estudante do curso de direito, até que seja jurista, ele vai reunir muitas ferramentas na sua
a aplicação a partir da informação, comunicação, até como fazedor. Agora, também queria acrescentar naquilo que o doutor estava dizendo. Essas tecnologias, essas TICs, a nenhum momento vai substituir o aplicador. Porque é este aplicador que, de uma outra forma, vai interpretar certos dispositivos naquilo que é a consonância dos fatos e a matéria traduzida. Agora, as tecnologias sempre vão ser usadas no âmbito da sua digitação até o arquivo. O arquivo, porque pode ser o arquivo eletrônico, que daqui a 2 anos podemos solicitar e vamos encontrar informação, mas substituir o aplicador que é a própria pessoa não vai acontecer. Exatamente. Doutor Raposo, em jeito de considerações finais. Obrigado. Bom, queria dizer o seguinte, que o tema teve em conta o fato de os estudantes de direito não terem a informática. Então, os outros estudantes já tinham a informática. Então, o ponto é que uns têm e outros não têm. E, como se sabe, direito tem muita componente grega, aqueles termos deles. Então, quando dá alguém para fazer a digitalização do trabalho, ele, em vez de escrever como encontra, ele altera segundo o seu pensamento. Portanto, já se sabe que a informática é transversal, sem sombra de dúvida. O ponto é que há uns que não têm. No caso de direito, não tendo, a ideia é que eles tenham e depois passaria a outra fase, que é essa de, como foi dito, da inteligência artificial, como também já foi dito, não para substituir o homem, mas para ajudar o homem na sua tomada de decisão. Obrigada, doutor Fazenda. Em jeito de considerações finais. Sim, se quisermos reparar as TICs, aqui temos que reparar nas várias vertentes. Não reparemos simplesmente no Word, Excel, PowerPoint. Ele tem que ser visto do ponto de vista de software e quer do ponto de vista de dispositivos eletrônicos que são usados. O que é necessário para o curso de Direito não só aprenda a usar softwares, como, por outro lado, aprenda a saber que tipo de tecnologias existem e como é que elas influenciam na convivência normal da sociedade, quer, em alguns casos, na prática, recolha de evidências para poder sustentar em caso de algum processo. E, por outro lado, as TICs são úteis na área judiciária porque permitem várias outras coisas, por exemplo, a notificação na hora aos envolvidos num determinado processo, a disponibilidade de uma determinada documentação assim que ela é necessária. E, por último, é preciso garantir-se que tudo que for a ser feito, por exemplo, por causa do aparelho judiciário, ao recorrer às TICs, tem que reparar a vertente de proteção de dados. E muito obrigado. Obrigada a nós, o debate foi realmente super interessante, mas antes de encerrar, gostava de recordar ao estimado telespectador para que possa enviar o seu trabalho acadêmico para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Vai ser com muito gosto que vamos levar o mesmo para debate, para que a semelhança deste possamos tirar ilações e, por que não, poder ajudar o nosso país a desenvolver. Quanto a nós, foi com muito prazer que trabalhamos para si. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Não se esqueça, fique em casa e cuide de si, cuide de Moçambique. Até lá!